Bom pessoal, olá a todos, continuando nossa análise aqui de Gênesis, né? Nós estamos na saga de Abraão, tá? Só um avisinho rapidinho, em breve eu vou fazer uma live, tá pessoal? Eu não gosto muito de fazer live, mas eventualmente eu tenho que fazer aqui por causa do canal, né? Parece que é útil. Então se eu fizer uma live de repente, tá? Quando for disponível, aí quem vê, quem não vê ou não tiver online na hora, pode ver depois, tá bom? Então vamos continuar aqui analisando a saga de Abraão. Primeiro eu só vou bater de novo nessa tecla da idade, que tem pessoas dizendo que aquela idade era diferente da idade de hoje em dia, né? Que fala assim, não, na verdade Abraão tinha metade da idade, Sara também, então Sara devia ter seus 30 e poucos anos, etc. Só que aqui a Bíblia fala que os dois eram velhos, ó. Gênesis 18:11. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres, ou seja, ela era estéril. Então, aqui ele reforça duas vezes o autor, dando a entender que eles já eram idosos, que eles já tinham uma certa idade. Então, mesmo se eles usassem um calendário diferente na época, eles continuariam velhos para a época, tá bom? Agora aqui vem aquilo que eu falei no outro vídeo, né? Que esse Deus aqui, ele parece do candomblé, né? Que ele sobe e desce, né? Aqui, ó, Gênesis 17:22. Ao acabar de falar com Abraão, subiu Deus diante dele. E aqui no outro capítulo ele fala o seguinte, ó. Disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor que é vindo até mim. Se não, sabê-lo-ei, ou seja, eu vou ficar sabendo. Aí aqui nós temos dois detalhes interessantes, né, pessoal? Primeiro, se Deus tem que subir e descer para ver as coisas, então ele não é onipresente. Ele não está presente em todos os lugares, porque senão ele não teria necessidade dele descer em Sodoma para saber se está acontecendo alguma coisa ou não. Segundo, logo ele também não é onisciente, porque um ser onisciente ele não ia precisar descer para ver se estava acontecendo alguma coisa e saber, ó, sabê-lo-ei. Então se aqui tem essa palavrinha aqui, sabê-lo-ei, é porque Deus não sabia. Então se Deus não sabia, logo esse conceito de onisciência cai por terra. Ele tem que descer para saber alguma informação. E é meio curioso, né? Um Deus que sobe, desce, né? Parece o candomblé, né? Quando o santo desce, o santo sobe. Quer falar com Deus velho? Vem agora, porque Deus veio já quer ir-se embora. Vamos lá. Aqui no capítulo 17, é curioso também esse capítulo, parece até de uma outra tradição, que ele reforça muito a importância de Ismael, um garoto que depois é abandonado, né? Como se ele fosse meramente sem importância, e Isaac acaba se tornando o centro das atenções da Bíblia, né? Mas ele fala aqui, ó. E era Abraão de idade de 99 anos, por isso que eu falei naquele vídeo que ele não tinha bem 100 anos, né? Porque temos duas informações na Bíblia, que fala que ele tinha 100 anos e 99 anos. Só aí já tem um probleminha aí. Quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. E Ismael, seu filho, aqui o autor faz questão de enfatizar, era da idade de 13 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Naquele mesmo dia foram circuncidados Abraão e Ismael, aí ele repete de novo, ó, seu filho. Vocês notaram como ele dá uma ênfase, como se Ismael fosse filho de Abraão? Que é até curioso, né? Porque depois Ismael é largado, e Isaac acaba sendo o predileto, né, da descendência de Abraão. Então é curioso que aqui nesse capítulo o autor reforça mais de uma vez que ele é o filho dele. Será que é por causa daquela aventura lá do Egito? Olha, não fique com boatos não, Ismael era o filho dele. Era o filho de Abraão. Pode ser, analise aí e tire suas conclusões, tá? Será que já tinha fofoca naquela época? Então vamos lá. Aqui no capítulo 17 também tem outra coisa interessante que fala assim, ó. E todos os homens da sua casa, os nascidos em casa e os comprados por dinheiro ao estrangeiro foram circuncidados com ele. Então duas curiosidades aqui que nós temos. Primeiro, Abraão tinha servos comprados com dinheiro, ou seja, como se fossem escravos. E esses servos também foram circuncidados, o que é meio atípico, né? Porque se a circuncisão era um selo de aliança entre o povo hebreu e Deus, por que Abraão circuncidou estrangeiros? Então fica meio confuso isso daí. Comentem aí quem quiser e dê sua opinião, tá bom? E depois nós temos aqui um diálogo até meio cômico, né? Entre Sara, Abraão, quando ele recebe a visita daqueles três homens, que diz mais ou menos assim, ó, vamos ler junto, ó. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo, terei ainda deleite, depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Então aqui vocês notam que ela estava rindo, atrás da porta, numa tenda, né? Então ela estava do outro lado da tenda, ela estava lá rindo da promessa que Deus falou, que ela ia ter um filho, mesmo sendo idosa e estéril. E disse o Senhor a Abraão, quer dizer, Deus ouviu ela rindo, né? Ele estava do outro lado da tenda, que nem essa imagem ilustrativa aqui, ó. Ela está aqui dando risada e ele está aqui, ó.
Aí Deus falou para Abraão: por que a Sara riu? Dizendo: na verdade darei a luz ainda, havendo já envelhecido? Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo de vida, e Sara terá um filho. Aí a Sara negou, dizendo: eu não ri não, Senhor, porquanto temeu. E ele disse: não diga isso, porque riste. Então chega a ser até cômico, né? Porque se ela está aqui dentro da tenda e o Senhor está fora da tenda, ele escutou ela rindo. Aí quando ele pergunta por que ela está rindo, ela fala: eu não ri não, Senhor, isso é fake news. Você riu, Sara? Eu estava aqui do lado de fora. Nessa época não tinha avião, não tinha barulho, não tinha tráfego, todo mundo ouviu. Mais um pouco eles iam sair no tapa ali. Eu não ri, não, você riu sim. Fora que ele é um deus, né? Se é um deus, mesmo se ele estivesse no céu, ele ia escutar ela rindo. Então essa negativa aqui da Sara é uma narrativa meio cômica. Eu não ri não, senhora, aqui, ó. Isso é uma fake news. Quem que era essa Sara? O Bolsonaro? E por fim o capítulo termina com um diálogo meio extensivo entre Deus e Abraão, né? Que Abraão fica ali enchendo o saco de Deus. Ah, se tiver 50 homens aqui, o Senhor destruiria a cidade. Ele fala: claro que não, Abraão. Eu não faria uma maldade dessa se eu tivesse 50 homens. Aí ele vai diminuindo o número. E se tiver 30 homens? Se tiver 50? E se tiver 45? E se tiver 20? Sabe, fica esse diálogo longo e chato aqui. Quase que Deus falou pra ele: pô, Abraão, fala logo o que você quer. Eu tenho mais o que fazer. Os cânceres não surgem sozinhos. Porque é um diálogo bem desnecessário e redundante aqui entre Deus e Abraão. Tá bom, pessoal? Então tá aí. Quem quiser puder dar um like aí no vídeo, tá? Isso ajuda a aumentar o alcance, a atividade, o algoritmo, tá? Eu notei que tem tido poucos likes nos vídeos, mas também o YouTube tem removido likes também, né? Então o YouTube tá bem difícil ultimamente. Mas quem puder dar um like aí, tá? Ajuda a aumentar a atividade e o alcance. Obrigado por ter assistido. Paz a todos.